nunca fui o tipo de mulher que se encaixa em moldes perfeitos. Desde nova, sempre tive essa sensação de que, de alguma forma, eu era diferente. Um pouco fora do esperado, fora do padrão que as pessoas tanto valorizam. Quando casei com o Giovanni, há 10 anos, foi uma escolha baseada no amor, claro, mas também em algo mais profundo. Estabilidade, segurança, a ideia de construir uma vida sólida ao lado de alguém que era, aos olhos de qualquer pessoa, o parceiro ideal. Giovanni é aquele tipo de homem que parece até ter saído de um manual de como ser um bom marido. Atencioso, dedicado à família, gentil, alguém com quem você pode contar sem medo. Ele não tem vícios, não esconde mistérios. É simples e previsível de um jeito que, para muitas mulheres, seria um sonho. E talvez por isso mesmo, por tudo ser tão certo, tão no lugar, minha mente às vezes vagueasse. Sempre gostei de sentir que ainda era vista, que além de ser esposa, além de cumprir os papéis que a vida vai impondo, eu ainda era Ana Luísa, a mulher que antes de tudo isso tinha brilho, presença, aquele magnetismo que chamava a atenção. Não era sobre traição, nunca passou disso. Era sobre os pequenos momentos, um olhar demorado que dizia algo que as palavras não precisavam, uma conversa com aquela pitada de provocação, uma troca que fazia meu coração lembrar que ainda batia diferente, que ainda existia algo vivo ali, pulsando. Era um jogo, inofensivo, ou pelo menos eu acreditava que fosse. Eu me convencia de que esses flertes discretos, essas trocas de energia, não passavam de uma forma de reafirmar quem eu era. Nada demais. Nada que pudesse abalar minha vida ou o que construí com Giovanni. Até aquele dia. Giovanni sempre teve um jeito de colocar a família acima de tudo. Era quase um mantra para ele. Então, quando insistiu para que fôssemos ao aniversário do pai dele, na chácara, eu não tive coragem de dizer não. Não que eu estivesse particularmente animada. Sabia bem o que esperar. Uma festa longa, cheia de conversas que não me incluíam, risadas que vinham de piadas internas que só eles entendiam. Mas também sabia que, para Giovanni, minha presença era importante. A chácara era encantadora, quase como um cenário de filme. Árvores altas faziam sombra nos cantos, o cheiro de grama recém-cortada invadia o ar. E no centro, uma piscina azul brilhava sob o sol, quase hipnotizante. Era o tipo de lugar que parecia convidar à tranquilidade, mas para mim era só mais um palco para encenar o papel da nora perfeita. Desde o momento em que chegamos, no entanto, senti algo diferente. Meus olhos, quase sem que eu percebesse, procuraram por ele. Antônio, o pai do Giovanni. Era algo que eu não conseguia controlar. Um impulso tão natural quanto perigoso. Ele tinha essa presença que não apenas ocupava o espaço, mas parecia moldá-lo ao seu redor. Quando Antônio estava por perto, parecia impossível não notá-lo. Antônio não era qualquer homem. Alto, com uma postura firme, quase imponente, e cabelos grisalhos que pareciam não envelhecê-lo, mas enobrecer sua aparência. Havia algo na maneira como ele se movia, na calma com que ocupava o ambiente, que me atraía de um jeito que eu não conseguia explicar, ou talvez apenas não quisesse. O sorriso dele era um caso à parte. Despreocupado, mas cheio de significado, como se ele carregasse a sabedoria de quem já tinha vivido muito, visto tudo, e mesmo assim continuava tranquilo, seguro de si. E o pior, ele sabia. Antônio sabia que eu o observava. E aquele sorriso, que já era perigoso por si só, parecia ganhar uma ponta de malícia, de provocação. Como se ele dissesse, sem palavras, que entendia o que se passava na minha cabeça. E que talvez não se importasse. Durante toda a tarde, nossos olhares se cruzavam de maneira sutil, quase imperceptível para os outros. Mas para mim, cada encontro era como uma pequena fagulha, teimosa, que insistia em acender algo dentro de mim. Eu tentava ignorar, tentava agir como se nada estivesse acontecendo, mas a verdade era que cada vez que isso acontecia, meu coração parecia acelerar. Quando ele me elogiou de forma casual, esse vestido ficou ótimo em você, Ana. Senti meu rosto corar de uma maneira que eu não sentia havia anos. Era como se ele soubesse exatamente o impacto que causava em mim. Giovanni, por outro lado, estava completamente alheio, animado demais contando histórias de infância para os tios. Quando a noite caiu, o clima mudou. Os convidados começaram a se despedir, as risadas diminuíram e a chácara ficou envolta em um silêncio quase acolhedor. Eu já tinha bebido algumas taças de vinho ao longo do dia, e isso trouxe uma leveza que fazia tudo parecer mais simples, mais fácil de lidar. Me sentia quase flutuando, como se aquele lugar tivesse uma atmosfera que me deixava vulnerável e, ao mesmo tempo, confortavelmente exposta.
Foi nesse estado que, sem pensar muito, resolvi caminhar até a piscina. A água brilhava sob as luzes da noite, calma e convidativa, como se estivesse me chamando. A promessa de alívio para o calor que me consumia parecia irresistível, mas no fundo, eu sabia que o calor não vinha só do clima. Era algo mais profundo, algo que eu relutava em admitir. Era ele, Antônio. Vesti meu biquíni e mergulhei na água fria, deixando meu corpo se afundar lentamente. Ali dentro, o mundo parecia distante, abafado. Era só eu, a água e meus pensamentos, que insistiam em se desordenar. Fechei os olhos por um momento, tentando organizar tudo o que sentia, tentando me lembrar de quem eu era e por que estava ali. Mas, quando os abri novamente, meu coração disparou. Lá estava ele, Antônio, de pé, à beira da piscina, com aquele sorriso tranquilo e enigmático que parecia ler minha alma. Ele segurava 2 taças de vinho, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Seu olhar encontrou o meu, e naquele momento o ar pareceu mais pesado, carregado de algo que eu não sabia explicar. O que antes eram apenas fagulhas, agora parecia uma chama pronta para consumir tudo ao redor. Espero não estar interrompendo, ele disse com aquele sorriso tranquilo e cheio de mistério, como se soubesse exatamente o efeito que causava em mim. Sua voz era baixa, quase um sussurro, e parecia preencher o silêncio ao nosso redor de uma maneira quase irresistível. Eu deveria ter recusado, pegado minha toalha, saído da piscina e me afastado de tudo aquilo. Mas, ao invés disso, aceitei a taça de vinho que ele me ofereceu. Nossos dedos se tocaram brevemente, e aquele contato, por menor que fosse, fez meu coração disparar. Começamos a conversar, e as palavras fluíam como se fossem apenas um pretexto para ficarmos ali, um diante do outro, enquanto a noite avançava. Quando ele entrou na piscina, senti o clima mudar de forma sutil, mas inegável. A água ao nosso redor parecia mais densa, o silêncio mais carregado, como se até o mundo estivesse prestando atenção. Ele se aproximava devagar, sem pressa, e cada movimento parecia pensado, mas não forçado. Eu tentei manter a compostura, mas a maneira como ele me olhava, com uma intensidade que parecia ver através de todas as minhas defesas, tornou impossível ignorá-lo. Você merece ser olhada assim, ele disse de repente baixinho, como se estivesse lendo meus pensamentos. Antes que eu pudesse responder, ele se aproximou ainda mais e o espaço entre nós desapareceu. O beijo aconteceu de maneira tão natural que foi como se já estivesse escrito naquele momento. Suave no início, quase hesitante, como se estivéssemos testando os limites do que era permitido. Mas em poucos segundos, tudo ao nosso redor pareceu desaparecer. Não era só o toque de seus lábios no meu, era o calor, a intensidade, a sensação de ser vista de uma maneira que eu não lembrava ser possível. A água nos envolvia como um manto, abafando os sons e tornando o momento ainda mais íntimo. Não havia pressa, não havia nada além daquele instante, carregado de algo que eu não sabia nomear, mas que parecia inevitável. O vinho aquecia meu corpo e a atmosfera ao nosso redor parecia conspirar para que tudo aquilo acontecesse. Sem pensar, aprofundei o beijo, como se aquele momento fosse a única coisa que importava. Sentia a firmeza de suas mãos em minhas costas, o toque cuidadoso, mas decidido que me fazia perder qualquer noção de espaço ou tempo. Cada movimento parecia sincronizado, um reflexo do desejo mútuo. Meu corpo ardia de desejo, meu centro pulsava. Sentia suas mãos em meus melões durinhos, deslizando em minhas coxas. Eu sentia aquele graveto enorme encostando em mim, vendo que ele sentia o mesmo que eu. Nossos corpos se aproximaram ainda mais, e por um breve segundo tudo ao redor desapareceu. As responsabilidades, os julgamentos, as consequências. Era como se estivéssemos em uma bolha onde apenas nós dois existíamos. A conexão entre nós parecia crescer, uma energia inegável que eu nunca tinha sentido daquela forma. O tempo parecia perder a relevância, e o que poderiam ter sido apenas minutos passou como uma eternidade. O toque dele era cuidadoso, respeitando os limites daquele momento, mas ainda assim cheio de intensidade. Quando finalmente nos afastamos, ambos respirando fundo, nossos olhares se encontraram novamente. E naquele instante, soube que nada seria como antes. Quando voltei para o quarto, encontrei Giovanni dormindo profundamente, com a respiração tranquila que sempre me parecia um reflexo de sua natureza serena. Fiquei parada na porta por alguns segundos observando-o, e um turbilhão de emoções tomou conta de mim. Culpa e alívio, amor e dúvida. Eu amava aquele homem, disso eu não tinha dúvidas, mas naquela noite percebi algo que me assustava.
Amar não era suficiente para silenciar os desejos que habitavam em mim, escondidos, esperando por um momento para emergir. Na manhã seguinte, Antônio e eu mal trocamos um olhar. Ele estava na cozinha, cercado pelos parentes, e eu me ocupei com a mesa do café, como se minha vida dependesse de manter as mãos ocupadas. Não houve palavras, nem gestos, nada que denunciasse o que havia acontecido. Era como se tudo tivesse sido um sonho que eu sabia que carregaria comigo, escondido, para sempre. Agora, escrevendo isso, tento entender o que me levou a atravessar aquela linha que sempre pensei ser inquebrável. Foi por um desejo que sempre esteve lá, esperando o momento certo para se manifestar? Ou foi por algo que me faltava e que eu nem sabia que estava procurando? Talvez tenha sido um pouco dos dois. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, senti que fui Ana Luísa por inteiro. Sem máscaras, sem papéis, sem expectativas externas. Apenas eu, com todos os meus desejos, minhas imperfeições, minhas contradições. E talvez seja isso que me assuste mais. Perceber que há uma parte de mim que não se encaixa no que esperam, no que dizem que deve ser. Aquela noite me mostrou algo que eu ainda estou tentando entender. Algo sobre mim mesma que, ao mesmo tempo em que me libertou, me aprisionou em um novo tipo de incerteza. Acham que eu penso assim por sempre ter sido cobrada a ser a esposa perfeita? Passei tanto tempo tentando atender às expectativas dos outros que talvez tenha me perdido no processo. Será que minhas escolhas vêm dessa pressão? Deixe nos comentários o que vocês acham, estou tentando entender. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.